estudantes do nono ano. Olha só, a nossa 12ª aula de Geografia. Ok, pessoal? Então, vocês já sabem de qual é sorteado. Agora eu posso dizer literalmente, né? Já falei mais de 10 vezes, certo? Todas as vezes que vocês forem assistir aula de Geografia, acompanhem, né, com os livros, certo, pessoal? É muito importante, certo? Então, não pegou o teu livro ainda? Dá um pause aí nesse vídeo e vai buscar o teu livro, tá bom? Apostando que vocês do nono ano já estão com o livro de Geografia em mãos, por favor, na página 172 do livro de vocês. E, nessa página, o que temos, né? O nosso capítulo 8, que está O Mundo pós 11 de setembro de 2001, certo? Foi, né, lembro-me muito bem, né, foi um dia a qual o mundo parou para assistir justamente essas cenas aqui, transmitidas ao vivo, certo? Principalmente essa daqui. Né? Então eu tenho aqui as duas torres gêmeas, lá nos Estados Unidos, né, neste período. Né, eram as torres de destaque, as mais altas e assim por diante. Então, o primeiro avião se chocou com essa torre. Né, no período, isso aqui, vocês podem ver que é uma imagem. Não se vocês tiverem a curiosidade, podem acessar aí no YouTube. Né, e vocês podem identificar que é uma imagem de um celular, tal, estava no corre-corre. E as pessoas achavam que esse era o primeiro acidente. Né, no primeiro momento, podemos dizer assim. E logo as pessoas pegaram os seus celulares, tal, acessaram câmeras de segurança e aí tiveram o desprazer, né, de acompanhar o segundo impacto. Né? Então aqui eu tenho uma aeronave, né, comercial, né, se chocando contra uma das torres, certo, pessoal? Então muita gente morreu, muitas, né? Tiveram mortes instantâneas, é claro, principalmente os passageiros, certo? Outros, por exemplo, que estavam ocupando essas áreas aqui, vocês podem acessar, né, no YouTube, né? E esses prédios eles começaram a se incendiar, né, devido à explosão. E as pessoas em estado de desespero, né, seria estranho se não fosse isso, muitas delas começaram a pular, né, desses prédios, começaram a pular. Então, muitas dessas pessoas morreram devido ao choque da aeronave e outras pessoas morreram porque pularam desses prédios devido ao desespero, certo? Vamos seguir? Justamente nesse período, quem estava no comando da super mega, né, potência global, né, o presidente W. Bush, certo? Então, neste período, né, podemos dizer que ele se fez. Ele disse, olha, agora eu irei decretar guerra ao terror. Que será um assunto que a gente irá destrinchar mais adiante. Ok, pessoal? Eu gostaria que vocês, ainda na página 72 do livro de vocês, eu tenho um índice de terrorismo global. Eu tenho uma tabela, né, ao lado dessa tabela eu tenho outra exposição de dados, que é justamente um gráfico. Certo? Então ele vem nomeando, ele coloca aqui 10 países com os maiores índices de terrorismo no planeta. Ok, pessoal? Vamos seguir. Aí eu tenho uma nova forma de terrorismo. Ok? Qual é essa nova forma de terrorismo? Eu tenho, ele agora é globalizado. Certo? Sem limites territoriais. E sob os holofotes da mídia. Então a mídia, ela sim, tem uma contribuição muito forte. Olha só, se a gente para e começa a analisar, no primeiro momento, em uma análise superficial, você diz, mas o papel da mídia é divulgar, é apenas, né, divulgar esse tipo de notícia. Mas a partir do momento que você passa a divulgar, né, toda essa forma de terrorismo, sem precisar pagar nada, sem precisar fazer um documento de autorização, ele se utiliza da mídia para divulgar o seu trabalho. Ok? E qual é o trabalho? Né? Divulgar o terror. Logo,
qual é a forma de terrorismo na atualidade? Ele é globalizado. Chega de pensar, não, o terrorismo é algo excepcional para o Oriente Médio. Não. E algo muito mais interessante, pessoal, é que esses grupos, para conseguir novos membros, não é mais necessário uma pessoa que deseja participar desses grupos sanguinários e assim por diante, perversos, não precisa essas pessoas se locomoverem da sua terra natal, do seu local de origem, até essas áreas. Ele é globalizado. E quando a gente fala de globalizado, a gente está falando de um meio de comunicação. Certo? Então, uma pessoa em qualquer outro lugar do planeta pode dizer, olha, eu sou de uma determinada religião, acompanho, e aí, se queira ou não, essa nova forma globalizada do terrorismo, ele se propagou de uma forma extraordinária, justamente com a globalização. Não tem limites de territórios, né? Já falei anteriormente. E soube, olha só, e tem uma grande ajuda da mídia, certo, pessoal? Vamos seguir? O terrorismo, veja só, qual não é o intuito, né, do terrorismo? Gerar medo, pânico, desequilíbrio mental. Certo? Pode ser usado, veja só, contra pessoas, povos ou regimes políticos. Então, o objetivo do terrorismo é desequilibrar, né, um determinado sistema, uma determinada pessoa, uma determinada nação. Mais adiante a gente vai descobrir justamente quais são os tipos de terrorismo. Vamos mais adiante. Olha só, tipos de terrorismo. Eu tenho o terrorismo físico, é o massacre, né? É justamente, né, a troca de tiros, o assassinato em si, não é? É a tortura e assim por diante. E eu tenho o terrorismo psicológico. Esse daqui, não é? Talvez poderia entrar em outra... Não seria nem esse nome aqui, porque ele é muito mais agressivo do que o físico. O psicológico, né, dependendo da força que ele emprega sobre a nação, sobre as pessoas, talvez não tenha mais como corrigir. Né? Então ele é muito agressivo. Esse terrorismo psicológico, pessoal, né, não se engane que essas formas aqui, principalmente essa daqui, não estão justamente nos países em guerra. Também está no nosso país. Também está no nosso território pernambucano, na nossa cidade. E qual o objetivo de praticar essas ações aqui? Será que é pura maldade? Não é simplesmente, olha só, eu gosto de praticar o terrorismo. Não, não. Tem um objetivo extraordinário, ou vários objetivos extraordinários aqui por trás. E por incrível que pareça, lembra quando na sala de aula a gente sempre comentou, né, ou comentava, pessoal, todas as vezes que vocês ouvirem falar em guerras, sempre lembrem, fábrica de dinheiro. Ok? Fábrica de dinheiro. As guerras nunca foram para proteger nação, pessoas, territórios, não. Sempre foram para produzir dinheiro. Eu vou provar para vocês utilizando esse assunto aqui. Ok? Vamos mais adiante. Esse daqui, ó, é importante saber. O terrorismo é uma estratégia política e não militar. Olha só, política, eu não estou falando da forma política partidária, tá bom? Candidatos, prefeitos, vereadores, presidente e tal. Política aqui na sua essência real, tá bom? É a organização, a administração de um determinado espaço, certo? Então observe que interessante, terrorismo, estratégia política e não militar. Muitas vezes a gente associa muito isso aqui a essa área, certo? Eu tenho aqui, e qual é o objetivo do tal terrorismo? Manipular a população de acordo com seus interesses. Olha só que interessante. E o objetivo final disso aqui? Mudanças de comportamento. Para que manipular? Qual é o interesse de mudar o comportamento das pessoas? Certo?
tem todo o interesse, e esse interesse é justamente econômico, tá bom? É justamente político. Então, determinados grupos querem que aquela população siga um determinado caminho. Esse caminho pode estar tortuoso, pode estar... Mas existe uma força política que está utilizando-se do terrorismo para manipular essa população aqui. Certo, pessoal? Muito interessante mesmo. Vou colocar agora um vídeo para vocês assistirem, né, que tem tudo a ver com esse tipo de manipulação e vocês vão se impressionar justamente com o final do vídeo, tá bom? Assista aí. Um patinho bem gordinho. Meu prato favorito. O céu está caindo! O céu está caindo! O que está vendo? Ele pensa que o céu está caindo. É a nossa chance de pecá-los. O céu está caindo! Atingiu a minha cabeça! O céu está caindo! O céu está caindo! O céu está caindo! Atingiu a minha cabeça! O céu está caindo! O céu está caindo! Salve-se quem puder! Vamos avisar ao rei! Vamos avisar ao rei! Temos que avisar o rei! Vamos avisar o rei! Vamos avisar o rei! Para o rei. O céu está caindo, majestade, bem sobre a nossa cabeça. O que estão dizendo? Sigam-me. Podem entrar, estarão a salvo aqui. Seus tolos, o céu jamais cairá. Logo eu tenho aqui, ó, qual foi o resultado final do ataque de 11 de setembro de 2001. Aí simplesmente eu coloquei aqui, olha só. Lucros gigantes às indústrias bélicas. Indústrias bélicas, né, é justamente as fábricas de armas, tanques de guerra. Como assim, professor? Todo o resultado disso aqui, todo o resultado, aumentaram os lucros. Porque, lembra lá da imagem do cidadão, do ex-presidente dos Estados Unidos?
muito preocupado. Eu preciso proteger minha população. E para proteger minha população, eu preciso massacrar outra. E para massacrar outra população, eu preciso de elementos bélicos, armas de guerra. E armas de guerra não se fazem em passes de mágicas. Eu preciso de uma indústria. Indústria não trabalha com o coração. As indústrias trabalham por dinheiro. E muito dinheiro. Olha só o final de toda essa questão aqui. Olha o que sobrou. Lucros. Para quem? Para quem? Mais uma vez, para os ricos ficarem mais ricos. E os pobres simplesmente ficaram na frente dessas armas aqui. Certo, pessoal? Tem algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Também está no livro de vocês. Por favor, acompanhe comigo na página 175. Eu tenho um gráfico denominado Mortos no Afeganistão. Aí eu tenho as barras com o azul mais forte, civis. O azul mais claro, né, militares. Observe aí, de 2001, período do ataque, até 2015, o período final da análise desse gráfico aqui. Observe a crescente de mortes, né, com relação à população civil. Com relação à população civil, mais uma vez, quem é que paga a conta no final de todo o processo de uma guerra? A população civil. Mas não era para a guerra não era para defender essa população civil? O que essa população está fazendo aqui no gráfico de mortos? Lá em cima, o gráfico. Acompanha aí no teu livro, certo? Aí na outra página, na página 176, eu tenho aqui presença militar dos Estados Unidos, de 2002 a 2012, uma prévia, tá bom? Houve uma crescente principalmente de 2009 a 2011, né? Então vem crescendo. É lógico. Quanto mais soldados naquele território, no Afeganistão, né? Naquela guerra, naquela procura e assim por diante, melhor. Estão gastando botas, compra mais. Estão atirando, compra mais balas. As armas precisam de manutenção. Vão consertar as armas. E para consertar as armas, mais dinheiro, tal. E começa adiando o fim dessa guerra, vai adiando o fim dessa guerra, porque quanto mais ela durar, mais dinheiro ela irá gerar. Ok, pessoal? Esse é o real sentido da existência das guerras, certo? Vamos mais adiante. E aqui eu tenho guerra ao terrorismo, majoritariamente nos países, olha só, do Oriente Médio. A gente trabalhou com o Oriente Médio, nosso capítulo anterior. E vimos que o Oriente Médio é uma área de contato, é uma área, uma espécie de ponte entre os três continentes: Europa, Ásia e África. E como é uma área de contato, a gente inclusive fez esse tipo de reflexão. É claro que é uma área de conflito, porque eu tenho ali vários contatos com várias outras culturas e principalmente diferença de religiões. E aí a questão está no fator religioso. Porque vimos no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, né, que existem religiões que são extremamente radicais, não aceitam de forma nenhuma, né, as diferenças. E aí eles partem realmente para a guerra. Né? Logo eu tenho aqui eixo do mal. Quem denominou isso aqui? Lembra da abertura da nossa aula com a imagem lá do cidadão? Olha só, quem são os países que fazem parte do eixo do mal, denominado lá pelo ex-presidente? Irã, Iraque e Coreia do Norte. Eu tenho invasão ao Afeganistão, simplesmente decidiram invadir. Por quê? Eles acreditavam, né, que nesse território estava justamente a pessoa que planejou todo o ataque aos Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos só planejou e disse assim: ele está lá, bora invadir. E quem estava lá? Né? Olha só, Osama Bin Laden, certo? Uma das nações mais pobres do mundo, no Oriente Médio.
uma das nações mais pobres do mundo. Tá lá petróleo, tá lá tudo. Uma das nações mais pobres do mundo. Sharia. O que é essa Sharia? Né? É justamente como ela começa a conduzir o comportamento das pessoas desse território. Certo? Olha só, aliada com o Talibã. E esse grupo aqui, e por incrível que pareça, a associação religiosa, né? Olha só, qual é o objetivo dele? Punir severamente, observe isso aqui, pessoal, punir severamente usuários de drogas e mulheres que estão só em ruas. Simplesmente está a mulher andando pela rua, porque você está sozinha? Julgamento, chicotadas, tal, e até o assassinato, até a execução. Simplesmente porque ela estava só na rua, andando. Ok? E aqui, ó, punir severamente usuários de drogas. Aí eu venho aqui. O Talibã cobra taxas para o trânsito de drogas à América e Europa. Aqui ele pune. Não pode utilizar drogas nenhuma aqui, tá bom? Eu pago, eu recebo taxa das drogas, mas você não pode usar. Veja só que contradição. Ok? E foi justamente esse regime que acolheu Osama Bin Laden, segundo os Estados Unidos, né, o que planejou o ataque às Torres Gêmeas. Vamos seguir. E eu tenho aqui, pessoal, as atividades, como eu sempre falo, tem mais números do que páginas. Tá bom, pessoal? Então, depois dessa explanação, dessa aula, ok? E se vocês passarem a fazer a leitura justamente dessa parte do capítulo, vai ficar muito fácil de vocês desenvolverem essas atividades aqui, ok? Foi um grande prazer estar mais uma vez aqui junto com vocês, né? De uma forma diferente, mas a gente sempre está mantendo o contato, tá bom? Então, não perca a fé. Nossa escola mudou. Mudou para você. Não deixe de participar das nossas aulas. É o Centro Educacional Prisma, construindo pontes entre você e o conhecimento.